Fala, empreendedor cervejeiro, Gustavo Oliveira do Mapa da Cerveja Artesanal. Hoje eu vou falar sobre desburocratização. O que é que o governo está falando que vai fazer e o que isso realmente vai impactar ou não na nossa vida de cervejeiro. Então, antes de eu falar do assunto, roda a vinheta. Então, empreendedor, vamos falar de desburocratização hoje. Medida provisória 881, que diz respeito à desburocratização de processos, de coisas do empreendedorismo no Brasil. Essa medida provisória, ela está publicada com o número de 881, como eu falei, e ela trouxe já uma série de inovações. O que pegou mais? Pegou mais no seguinte sentido. Você tem uma atividade de alto impacto ou de baixo impacto. E o que ela trouxe? Ela trouxe também uma definição do que é alto impacto e o que é baixo impacto. Então, houve uma mudança, um aumento da tolerância do que eram atividades de alto impacto e o que eram atividades de baixo impacto. Muitas pessoas me perguntam, né, principalmente no ramo cervejeiro. O pessoal me pergunta, e aí, cervejaria, como é que ficou? Cervejaria, infelizmente, nada mudou, por enquanto, pelo menos. Então, para o mercado cervejeiro artesanal, né, essas empresas pequenas, até a título de curiosidade, são atividades de baixo impacto. Porém, como só existe um KNAI de cervejaria no Brasil, então, tanto faz o Brewpub da esquina como a Ambev, né, o KNAI é o mesmo, fabricação de cerveja e chopp. Logo, como é que você mede o impacto de um brewpub no boteco da esquina e uma cervejaria de hectolitros, né, por ano? Essas questões ainda não foram tratadas, mas vocês sabem bem que eu tenho acesso a pessoas, né, do governo e tal, tenho oportunidade de estar conversando com eles até por fazer parte do sindicato e tudo. Eles estão avaliando uma série de coisas e vão soltar ainda novas listas. Quem sabe, né, eles não consigam incluir aí as cervejarias. Mas, pensando em desburocratização, o governo tem a intenção, e ele pelo menos tem dito isso, não está 100% materializado nessa medida provisória. Eu vou até colocar ela aqui na tela para vocês, como eu sempre faço, buscando a informação direto lá no canal do Planalto. Ele coloca aqui, eles falam muito em liberdade econômica, né? Atividade de baixo risco, tá vendo aqui, ó, atividade econômica de baixo risco, e aí ele fala que tem uma série de simplificações nesse processo, ou seja, o rito de abertura das empresas deve sofrer um impacto muito grande, deve simplificar muito. A questão das atividades, a gente vai ter que atentar para quê? Para essa resolução aqui, ó, número 51, de 11 de junho de 2019. Ela traz a lista do que seria baixo risco, né? Médio risco e alto risco. Então, eles classificam baixo risco como baixo risco A e o médio risco como baixo risco B. E depois alto risco. Então, sinceramente falando para vocês, teria que dar uma olhadinha aqui para baixo dela, tá vendo? Ó, tem uma série de atividades, uma série delas, que tiveram um impacto, uma mudança, uma alteração no seu entendimento com relação a alto, médio ou baixo risco. Então vale a pena você dar uma olhada. Aqui, como está por ordem alfabética, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, fabricação. Ó. Fabricações, de modo geral, são aquilo que gera um maior impacto via de regra. Então, eles falam de vestuário, fala do couro, fala de uma série de outras coisas, artigos óticos, e aí tem que dar uma olhada com carinho aqui. Mas não são muitos, né? Você pode reparar aqui, ó, que a fabricação é basicamente uma tabela pequena. O resto são atividades de baixo impacto. De qualquer maneira, todo o rito dessas atividades deve sofrer um impacto positivo, ou seja, na redução do tempo de abertura de um negócio para essas atividades. Fiquem atentos a isso, tá? Eles estão prometendo soltar alguma resolução ou complemento dessa resolução 51 ou uma nova resolução acrescentando mais atividades aqui, e a gente tem isso através do RedeSim. E aqui eles estão falando, inclusive, ó, do comitê gestor, né, do SIM, que é a mesma estrutura de organização,
Eu entendo que é um primeiro passo importante que foi dado, mas para o mercado cervejeiro e para outros tantos mercados aí, cosméticos e tal, esse negócio ainda não mudou. Toda a parte de vigilância sanitária, toda a parte de Ministério da Agricultura ainda não entrou para essa alteração, ok? Então era essa a dica que eu queria deixar aqui para vocês. Atenção a isso, não saiam falando que tudo mudou, porque aos poucos a gente vai aqui mostrando para você o que já está, o que não está, tá bom? Forte abraço aí para você e até a próxima dica.